Blockchain é uma tecnologia de armazenamento de dados numa rede, onde os dados são armazenados em vários pontos da rede de uma forma criptografada e só são armazenados depois que todos os pontos da rede concordam que os dados são autênticos, ou seja, que eles vieram de quem realmente diz que os enviou e que eles não foram alterados, né? A tecnologia blockchain ela é usada em vários contextos hoje. O que a gente mais conhece é nas criptomoedas, né? As criptomoedas utilizam essa tecnologia de armazenamento dos registros, né, de transações em vários pontos de uma rede. Os contratos inteligentes, que na verdade são contratos que você pode criar baseados em programação de computador, para vender produtos ou serviços, para comercializar de uma maneira que não precise de um órgão central para atestar aquelas operações. Eu vou estar falando em outro vídeo. E também nos DApps. DApps são aplicações, são softwares que você cria baseados em blockchain, por exemplo, joguinhos de computador que você cria para armazenar dados de uma maneira distribuída e criptografada, tá? Esses são os três principais contextos em que essa tecnologia de blockchain é utilizada. Para que você entenda melhor a tecnologia de blockchain, eu vou te mostrar como é o armazenamento de dados quando você não tem blockchain, né? Sem blockchain. Então, sem blockchain, basicamente, você insere dados a partir de vários computadores e esses dados são armazenados numa base de dados, num banco de dados centralizado. Então você tem o primeiro desenho à esquerda aqui que mostra isso. O desenho do meio, ó, você tem vários computadores inserindo dados e esses dados armazenados numa base centralizada. Às vezes essa base centralizada tem uma cópia, né, numa outra filial da empresa, por exemplo. Mas mesmo assim você tem uma ou poucas cópias dos dados que são armazenados, que são enviados para o sistema, né? E você corre um risco aí, né? De repente, se essa base de dados é danificada e a cópia também é danificada, você perde aquilo que está armazenado, né? E sempre, quando você não usa blockchain, você tem uma entidade centralizadora, seja uma base de dados central. No caso, por exemplo, do sistema financeiro, a gente tem os bancos, né? O Banco Central e outros bancos. Então, todas as pessoas precisam passar, né? O dinheiro passa pelo controle de um banco. Essa centralização que existe sem o blockchain, ela tem acabado, né? Você pode ver que o blockchain basicamente ele muda esse cenário para o cenário que você pode ver nessa imagem, né? Você tem aqui pessoas, por exemplo, você tem, por exemplo, as transações sendo realizadas e elas são enviadas para vários pontos, ó. E pessoas, as máquinas, elas se comunicam umas com as outras sem um organismo centralizador. É o que a gente chama de peer-to-peer, né? Ou seja, uma máquina de uma pessoa executa uma transação com uma máquina que está em outro local diretamente, sem um organismo centralizador. E todos os dados que são inseridos, eles são armazenados em todos os pontos da rede. Então, por exemplo, tudo que é inserido é replicado para vários centenas, milhares de pontos na rede, de tal forma que se por um acaso um ponto da rede falhar, os dados estão disponíveis em dezenas ou centenas de outros pontos, né? Então você cria esse sistema de comunicação peer-to-peer, pessoa a pessoa, sem um organismo centralizador. E o armazenamento é feito em todas esses pontos aqui, ou na maioria deles, ou em parte deles, mas numa grande quantidade, né? E aí você chega nesse cenário onde as pessoas executam transações, por exemplo, comerciais e financeiras, umas com as outras, sem precisar de um organismo fiscalizador, graças a essa tecnologia chamada blockchain. Aqui embaixo você tem um esboço, você tem vários bloquinhos ligados entre si, e um novo bloquinho sempre vai sendo colocado no final da cadeia, sempre vai sendo inserido na sequência, formando essa cadeia. Eu vou mostrar melhor nos próximos slides, né? Bom, um exemplo bem simples, aqui dá para mostrar, dá para ilustrar bem como funciona o blockchain, tá? Então considere essa mão aqui, ó, essa pessoa com celular, como uma pessoa atuando numa rede que funciona baseada na tecnologia de blockchain. Essa pessoa aqui, ela inicia uma transação, ou seja, ela insere uma informação no sistema. Quando ela insere uma informação no sistema, ela criptografa essa informação com a sua chave privada. Ou seja, os dados são criptografados quando eles são inseridos no sistema baseado em blockchain.
E essa informação criptografada ela é enviada para todos os pontos dessa rede blockchain. Todos os pontos recebem essa informação criptografada. A rede se organiza de tal maneira que ela agrupa as informações que são inseridas, não só por essa pessoa. Tem essa pessoa inserindo informações, mas dezenas de outras pessoas inserindo informações na rede. Então a rede agrupa um conjunto de informações que foram inseridas por muitas pessoas em um bloco, né? Primeiro se agrupa, se empacota um conjunto de transações, de informações que foram inseridas, para depois, né, essas informações serem criptografadas nesse bloco e validadas por alguém. Mas veja só, você tem centenas de pontos nessa rede. Quem é que vai validar? É esse cara que vai validar? É esse? É esse? Qual deles que vai validar esse bloco de informações? Porque antes de inserir na rede, antes de gravar na blockchain, né, é necessário que essas informações sejam validadas, que elas sejam dadas como autênticas, né? Quem é que vai fazer isso? Normalmente são os mineradores. Os mineradores são atores dessa rede. Um ator dessa rede vai ganhar o direito de gravar esse bloco de informações em um ponto da rede e depois essa gravação vai ser sincronizada, vai ser distribuída para todos os pontos dessa rede. E esse minerador ele ganha uma recompensa por isso. Mas como é que você vai escolher qual minerador que vai validar esse bloco? Veja, tem centenas de pontos aqui, ó, capazes de validar esse bloco de informações e gravar esse bloco de informações na blockchain. Quem é que vai gravar? Como é que você seleciona isso? Bem, você associa a esse bloco um código criptográfico. E aí você lança o desafio. O ator dessa rede, o minerador dessa rede, que primeiro descobrir esse código criptográfico, ele ganha o direito de gravar esse bloco num ponto da rede, e aí ele ganha uma recompensa por isso. Então, na verdade, você gera um código criptográfico e gera uma corrida entre esses pontos aqui, entre esses mineradores, para ver quem tem condições, quem encontra esse código criptográfico primeiro, para gravar esse bloco na rede, depois que todos os outros atestarem que o conteúdo desse bloco é autêntico. E esse cara que ganha o direito de gravar o bloco na rede, ele ganha uma recompensa, né? Esse é o papel do minerador na rede blockchain. Então, a busca por esse código criptográfico é uma busca por força bruta, ou seja, ele tem de ter um computador muito bom para ele conseguir descobrir esse código antes dos demais. Por isso que os mineradores, quanto mais potentes são os computadores que eles têm, mais condições eles vão ter de descobrir o código criptográfico, ganhar o direito de gravar o bloco na rede e ganhar recompensa por isso, tá? As transações que são colocadas nesse bloco e gravadas na rede de blockchain, elas são gravadas por um minerador num ponto da rede. Aí a rede sincroniza e essa gravação, essa blockchain, essa base de dados que está num ponto, ela é replicada para todas as demais, né? Sincronizada com todas as demais. Então, o mesmo conteúdo de dados que tem, a mesma blockchain que tem num ponto, tem nos demais pontos da rede, ou na maioria deles, né? E nada pode ser alterado. Depois que for gravado, nada pode ser alterado. Então, blockchain é imutável, tá? Bom, aqui você vai ver o seguinte. Por que a gente chama blockchain, cadeia de bloco, né? Porque você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter um conjunto de informações, quando essas informações são inseridas por várias pessoas na rede blockchain, elas são agrupadas em um bloco. E aí, os mineradores concorrem lá para achar o código criptográfico e um deles vai gravar esse bloco na rede blockchain. Vai gravar esse bloco em um ponto da rede e esse ponto sincroniza para os demais. Bom, mas daqui a pouco novas informações são inseridas por pessoas na rede novamente. Então, essas novas informações elas são agrupadas novamente no segundo bloco e mineradores concorrem para achar o código desse segundo bloco para gravar esse segundo bloco na rede novamente. Só que esse segundo bloco ele tem um código aqui no seu cabeçalho que é um código que aponta para o bloco anterior. Então o código que está nesse segundo bloco vai fazer uma ligação com o código que está nesse bloco anterior para que eles possam ter uma relação.
E aí, mesma coisa com o terceiro bloco, né? Daqui a pouco vem mais informações na rede, elas são agrupadas num terceiro bloco, os mineradores concorrem, um deles ganha e vai gravar esse terceiro bloco na rede. Bom, mas esse terceiro bloco tem um código que o liga ao segundo bloco, ao bloco anterior, formando uma rede, uma cadeia de blocos. Bem, cada bloco desse vai ter um conjunto de informações inseridas por várias pessoas, e essas informações estão criptografadas. Se eu estou no terceiro bloco e eu preciso localizar uma informação que está no primeiro bloco, como eles estão ligados, eu consigo localizar, mapear essa informação nessa cadeia de blocos, né? Por isso que isso é usado muito, por exemplo, na cadeia de suprimentos, ou seja, nessas cadeias onde você tem lá o produtor rural até o produto industrializado, né? Então as informações são armazenadas lá nos primeiros blocos, lá quando ela sai lá do campo, um produto, por exemplo, lá uma matéria-prima, quando ela sai do campo, aí quando ela se transforma num produto, os dados vão sendo armazenados quando ela vai se transformando num produto pela indústria, e quando ela é vendida, os dados são armazenados também num sistema de blockchain, por exemplo. Aí, lá onde a informação foi vendida, dá para você mapear isso até o produtor lá, né? Até as primeiras informações que foram inseridas quando a matéria-prima foi colocada nessa cadeia, né? Bom, eu vou mostrar no próximo slide um pouco mais sobre o bloco. Dá uma olhada, isso daqui são os blocos, ó, a característica dos blocos. Os blocos, ó, você vê aqui, ó, que o segundo bloco, ele tem um código que é o mesmo código que está no primeiro bloco, ó, tá vendo? Ó? Então você faz essa ligação. Esse código que está no segundo bloco, ele é esse código aqui, na verdade, que está no segundo bloco, ele é um código que vai estar no terceiro bloco. E aí um código que está no terceiro bloco vai estar no quarto bloco, fazendo essa cadeia de ligação aqui, né? Aqui tem uma estrutura de um bloco para você entender melhor, né? Um bloco, ele tem então um número, ó, o número do bloco, aqui nessa parte. Ele tem o cabeçalho, todo bloco tem uma área de cabeçalho, que é essa área aqui. E tem uma área aqui, que é a área onde vão ficar as informações que foram inseridas por várias pessoas na rede, nesse bloco, né? Então você tem aqui o código do bloco, o número do bloco, um hash para o bloco. Na verdade é o hash do bloco anterior, é um hash, é um código que liga o bloco ao bloco anterior, né? Que é esse código que você tem aqui. Aí você tem aqui uma dificuldade alvo, né? Ou seja, um nível de dificuldade da mineração, como a gente poderia dizer. Dificuldade para achar o código para o minerador poder gravar esse bloco na rede. Aí você tem aqui, ó, essa parte aqui que é o timestamp, que é, na verdade, a data e a hora que esse bloco foi gravado, né, vai ser gravado na blockchain. Aí você tem aqui, ó, esse raiz de Merkle. Esse raiz de Merkle, na verdade, ele faz o seguinte, ó, todas as transações que são, as informações que são armazenadas aqui nesse bloco, elas vão ter um hash. O hash é um código para não permitir que a informação ela seja alterada. Toda informação que é armazenada no bloco, ela vai ter um hash. E se por um acaso alguém alterar essa informação, esse hash vai permitir que a rede descubra que a informação foi alterada e essa informação não vai ser validada. Agora, onde vai ficar essa lista de hashes, né, de códigos dessas transações? Vai ficar aqui, ó, nesse raiz Merkle. É a lista de códigos hash de todas essas transações que tem aqui, né? E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem também, aí a gente tem aqui a assinatura do bloco, ou seja, a gente tem aqui a parte onde os dados do bloco, né, as informações são armazenadas. Bom, no meio disso daqui tudo, a gente tem esse código aqui, né, esse valor nonce. Esse valor nonce aqui que você tem num bloco nada mais é do que um código que vai ser, toda vez que os mineradores concorrem lá para achar o código hash lá criptográfico para poder gravar esse bloco na rede blockchain, eles precisam fazer um cálculo para tentar achar esse código secreto, né? E esse cálculo que eles fazem precisa usar esse valor nonce aqui, né? Esse valor nonce, ele é parte do algoritmo que realiza esse cálculo. Então eles realizam esse cálculo centenas e centenas de vezes com base nesse valor nonce aqui e mais um código que eles têm até tentar achar por força bruta o código que dá o direito deles gravarem
esse bloco na rede blockchain, né? Então você vai perceber o seguinte, ó, você vai ter o primeiro bloco sempre, aí você vai ter blocos que vão sendo inseridos e sempre um novo bloco vai sendo inserido no final da rede blockchain, né? Agora, quais as oportunidades que geram para você, por exemplo, que quer trabalhar nessa área? Você tem, por exemplo, para fazer essas aplicações que usam blockchain, para fazer uma criptomoeda, um DApp, né, um aplicativo, um joguinho que usa blockchain, por exemplo, um contrato inteligente, precisa de um desenvolvedor blockchain, um programador de computador que saiba linguagens de programação para programar isso, para fazer com que esses dados são armazenados, criptografados, que a autenticidade é verificada, que esses algoritmos são verificados. Precisa de um arquiteto, né, uma pessoa que primeiro faz um projeto desse aplicativo, dessa criptomoeda. Precisa de um regulador, um cara que vai estabelecer as regras que vai ter nessa rede, nesse blockchain. E, logicamente, usuários, pessoas que usam, né? Mas tem aqui uma série de oportunidades hoje pagando muito bem no mercado de trabalho para quem trabalha com TI, né, com informática aí, e tem capacidade para desenvolver aplicações blockchain. Basicamente, os componentes de uma aplicação de blockchain são esses daqui, ó. Ou seja, as pessoas elas geram as transações, e essas transações não são só criptomoedas não, tá? Imagina um sistema financeiro, um controle financeiro de uma empresa. Várias pessoas na empresa inserem dados financeiros, inserem entradas, né, vendas de produtos, inserem saídas, pagamentos de contas. Essas informações que são inseridas, elas são criptografadas e aí elas são armazenadas num bloco por um dos mineradores, né, que encontra o código. E esses blocos, eles têm os códigos hash. Os códigos hash desses blocos são para ligar um bloco no outro e também para que nenhuma informação do bloco seja modificada. Porque se for modificado o código hash vai ser diferente e a rede vai perceber que o dado foi modificado e ela descarta a modificação. E logicamente toda a transação, né, que tem nesses blocos aqui, elas são armazenadas numa espécie de tabelona, né, numa espécie de livro-razão que a gente chama de ledger. Ou seja, como é que você faz para localizar uma informação que foi inserida na blockchain futuramente, né? Você precisa saber em que bloco essa informação está, você precisa saber localizar essa informação na blockchain, nessa base de dados distribuída. E onde é que você verifica isso? Nessa ledger, nesse livro-razão que tem o registro de todas as informações que foram inseridas na blockchain, né? Então, deu para você ter uma ideia aí de como funciona essa tecnologia blockchain e nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas tecnologias relacionadas aí a criptomoedas. Grande abraço e até o próximo vídeo.